Estamos aqui no bairro São Lucas, aonde era para ter sido realizado aqui o asfalto, mas até hoje não saiu, né? Infelizmente, a reclamação dos moradores aqui é a respeito da poeira que está demais e também situação como ficou. Devido ter passado o maquinário, como você pode acompanhar aqui em nossas imagens, né? Devido ao maquinário ter passado, não foi feito o asfalto e nós estivemos falando com moradores, né, pessoas que residem aqui nesse bairro e também procuramos o poder público a respeito deste assunto do asfalto do bairro aqui do São Lucas, que ainda não terminou, e também de outros bairros da cidade. Acompanhe. E como nós estivemos nos bairros falando com os moradores, o qual nos orientou que falasse aqui com a doutora Graciele Borges, que ela mora no bairro, também sabe das dificuldades que está enfrentando e que ela é uma líder ali no bairro, poderia estar falando em nome de todos os moradores. Doutora, o que está acontecendo ali no bairro? Os moradores estão apreensivos à espera do asfalto, que infelizmente até agora não aconteceu. Qual que é o maior problema que vocês têm hoje no bairro? Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos. Eu fico lisonjeada pelos meus vizinhos terem colocado eu como uma representante do bairro. E a situação é um pouco triste, né? Um pouco não, bastante triste. Quando foi dado início às obras, nós ficamos muito felizes com o início e a gente deu todo o apoio, a gente estava à disposição para qualquer coisa que eles precisassem e eles começaram a fazer os cortes em todas as ruas. Certo. E a gente ficou super feliz, empolgado com aquela situação ali. Mas eu não sei, né, o que aconteceu, que de repente as máquinas não continuaram a aparecer. Aí a gente questionou, a gente foi atrás, alguns representantes também do bairro, e nós fomos informados que, infelizmente, a empreiteira, a empresa que ganhou a licitação, ela abandonou a obra. Então, assim, a gente fica triste, porque é um projeto que a gente vem esperando há muito tempo. Como você mesmo esteve no bairro, você viu que são famílias de idosos, tem muitas crianças, muita poeira. Depois que passou um tempo, que a gente viu que a empresa não retornou, que estava tudo parado, a gente entrou em contato com o prefeito, com a prefeitura, eles nos deram suporte, deixaram uma estrada assim, um pouco mais acessível para os carros baixos. Muitas pessoas deixaram os carros na avenida de cima do recinto, porque não conseguiam ter acesso às suas casas, às suas garagens para guardar os carros durante a noite. A gente só fica triste por esses tipos de empresas passarem por uma triagem, passarem por todos os procedimentos administrativos, conseguirem vencerem a licitação e acabam pegando as obras, né? E a gente fica à mercê. Estivemos falando com ele e viemos aqui ouvir também o gestor municipal, o prefeito municipal. Prefeito, o que aconteceu ali nas obras? O pessoal está preocupado muito, principalmente com a poeira. Qual que é o resultado daquela obra ali para poder ser concluída? Então, nós tivemos um processo licitatório que foi do bairro da Auri-Riva e também do São Lucas. E nesse processo licitatório, nós tivemos apenas uma empresa que concorreu, tanto no processo do Auri-Riva quanto no do São Lucas. Então, nós não tínhamos um segundo colocado. A empresa já há longo tempo vem dando muito problema, não só aqui na nossa cidade, mas em Mirassol, Quatro Marcos e agora aqui em Araputanga. Então nós não tínhamos como nós não certificarmos a empresa, porque ela estava apta, porque hoje o processo licitatório, o que manda num processo licitatório é a legalidade de documentos. E naquele momento que nós fizemos aquele processo de licitação, a empresa estava apta, com todos os documentos, com todas as certidões, com tudo que o nosso edital exigia. Só que o que aconteceu? A empresa ela não cumpriu com as suas obrigações contratuais com a Prefeitura de Araputanga. E, infelizmente, nós tivemos que romper o contrato, a empresa não cumpriu, ela tinha um contrato com a Prefeitura dos dois bairros e, infelizmente, ela não cumpriu. Aí vocês podem falar assim, as pessoas que são cidadãos que moram nesse bairro, então para que contratou uma empresa ruim? Como eu disse para vocês, quando a gente abre um processo eleitoral, o que manda para nós, licitatório, o que manda para nós é a parte documental. E a empresa estava apta. Se ela tinha recursos, se ela tinha equipamentos, não cabe a nós. Vamos falar um pouco tecnicamente. Nós estamos aqui com o Roosevelt, o nosso jurídico, e ele vai falar desse processo
como que funcionou essa questão de rompimento de contrato, o que nós fizemos e o que nós, em que nós autuamos essa empresa para que ela não possa vir cometer mais essas situações em outros municípios. Bom dia. A empresa ela tinha 2 contratos com o município, né? O contrato 170 de 2023 e o contrato 301. Os 2 contratos dizem respeito então, à prestação de serviços nos bairros São Lucas e Dauri e Riva, e as 2 obras foram, de certa forma, abandonadas, né, paralisadas, na verdade, no dia 2 de maio, né, segundo nossa fiscalização de obras do fiscal do contrato. Como eles não retomaram, foi feito um relatório, a empresa foi devidamente notificada pelos meios previstos no contrato, isso foi até divulgado através das redes sociais, imagino, para dar respaldo para a sociedade, para as informações, né? A empresa fez as justificativas dela, as quais não nos convenceram, se comprometeu a retornar ao trabalho e não cumpriu com o que foi convencionado, e por isso nós, a partir de uma outra notificação, informamos que exerceríamos o nosso direito de rescisão unilateral do contrato, que foi o que aconteceu, e divulgado aí na última segunda-feira, que o município rescindiu esses 2 contratos. Agora, o município, na verdade, vai instaurar um processo administrativo que vai atribuir a responsabilidade e aplicar as penalidades que estão previstas no contrato. São várias as penalidades, né? Desde possível aplicação de multa a declaração de idoneidade, por exemplo, onde que essa empresa poderá ficar aí por até 5 anos, por exemplo, sem poder licitar com o município de Araputanga ou com a administração pública como um todo, a depender do resultado de um processo administrativo, que obviamente será respeitado o contraditório e a ampla defesa, para que a empresa possa se manifestar, e no final de tudo aplicar aquilo que a lei permitir. Agora cabe à gestão também, já diante dessa rescisão, já com certeza já está tomando as medidas necessárias, executar um novo procedimento licitatório, contratar uma nova empresa e retomar as obras. A gente precisa destacar também que não houve prejuízo financeiro para o município, a não ser todo esse transtorno que aconteceu, né, para a sociedade, né, principalmente dos bairros, mas o município não sofreu perda financeira porque a empresa não recebeu valores. Ela vai se avaliar agora o que ela prestou de serviço. Se por um acaso tiver algo que tem que ser remunerado, ela vai receber. Agora, não houve pagamento por algo que a empresa deixou de prestar, porque esses valores são pagos à medida que são executados os serviços e medido isso pelos fiscais de obra e contrato, né? Então, doutor, não tem um valor assim que a empresa pega o serviço e ela já tem que receber a metade. Então, não existe isso. Ela só vai receber se ela executar a obra. Todas as obras públicas, o pagamento é realizado, na verdade, através do que é convencionado no cronograma físico-financeiro. Então, existe, por exemplo, um pagamento inicial que chama de mobilização de obra, que é para que o vencedor, né, o contratado, consiga levar o maquinário e funcionários para iniciar aquilo. Mas isso é uma parcela muito pequena do contrato. Muito pequena mesmo, creio que 2%. 2%. Uhum. E a partir daí, à medida que ele vai executando aquilo que está previsto no cronograma físico-financeiro, é feita uma aferição pelos fiscais e avaliado se cumpriu o que foi convencionado no cronograma e depois que é feito o pagamento. Então não há um pagamento prévio e para se correr o risco, por exemplo, da empresa receber o dinheiro e não prestar serviço. Tá certo. Então, diante de tudo isso, prefeito, a outra empresa que puder já concorrer para poder estar dando continuidade às obras, será feita então a conclusão para que os moradores não fiquem passando por esse estator, principalmente a questão da poeira, que é o que eles mais reclamam. Então, a gente entende o clamor da comunidade quando tem a poeira batendo na sua porta, né? E tinha-se uma expectativa muito grande. Então, assim, como o Roosevelt, o nosso jurídico, disse, para o poder público não houve nenhum dano ao erário público, ao dinheiro. Por quê? Como que funciona na coisa pública? Fez o serviço, nós chamamos de medição. O engenheiro vai lá, mede, vê a qualidade do serviço e paga. Então não houve nenhum prejuízo para o poder público com relação ao abandono da empresa e ao rompimento do contrato. Então a próxima empresa que pegar o processo licitatório, ela já vai dar continuidade
diante do que já foi feito. Então, outra empresa ganhou, nós não vamos desmanchar aquela capa e fazer novamente. Ele vai dar continuidade àquilo que já estava feito e o que diz o contrato. Então, assim, com relação ao Dauri Riva, esse recurso foi aportado na época pelo deputado Leonardo, só que ele foi para o Ministério, ele foi para o Sudeco. O Sudeco não tem escritório em Cuiabá, só em Brasília. Então já está agendado, já estou com a passagem comprada na quinta-feira, às 5h20 da manhã. Eu estou embarcando, eu e o engenheiro, nós vamos a Brasília. Então, na quinta-feira estarei em Brasília. O do São Lucas é um processo mais tranquilo. Semana passada eu estive na Caixa Econômica, porque o recurso está aportado na Caixa Econômica, e conversei com a equipe lá da Caixa Econômica. Nós, na segunda-feira, já estamos enviando para o setor de licitação o novo processo licitatório. E, assim, uma coisa boa que aconteceu agora, nesse momento, são a disponibilidade de empresas da região em estar pegando esse serviço. Quando nós licitamos esse em 2022, eu acho que esse processo foi licitado em 2022, salvo engano, o processo foi feito em 2022, não havia empresas aptas na região. Então, infelizmente, nós caímos na mão de uma empresa ruim, que não cumpriu com suas obrigações. Hoje não. Hoje nós estamos vivendo um momento diferente. Já há várias empresas da região, inclusive da região oeste, já dispostas a estar aptas para participar do processo de licitação. Então, isso é bom. Por quê? Esse processo de licitação, salvo engano, ele é por tomada de preço, não é isso, Roosevelt? Chama concorrência. Ele é um processo mais rápido e mais ágil. Então, enviando na segunda-feira, nos próximos 10 dias já pode efetuar o processo de licitação. Então, vai ser muito mais rápido. Fez o processo de licitação, eu não tenho que fazer todo o processo que eu fiz no início. Porque quando você faz o primeiro processo de licitação, você faz o processo de licitação, aí você pega esse processo, coloca na plataforma do governo, aí a Caixa Econômica avalia o processo, se o processo foi íntegro, foi real, foi correto, depois dá o resultado para nós que está ok, aí depois espera o recurso do Ministério. Agora é diferente, nós vamos licitar e em seguida já vamos dar ordem de serviço. Então vai ser muito mais rápido. Eu acredito, estou muito confiante que tanto o São Lucas quanto o Dauri Riva, nós vamos ter essa obra até antes do início das chuvas. Por quê? São áreas muito boas de serem trabalhadas, não são áreas que têm umidade, que dependem de uma demanda mais específica. Então lá o que é? Terraplanagem, leito, subleito, leito e puxar a capa. Então eu acredito que vai ser muito rápido. A expectativa nossa. Então assim, como eu disse, eu sei que há um transtorno com a população, mas infelizmente não foi culpa nossa. Tudo aquilo que nós pudemos fazer para que as coisas adiantassem, nós fizemos. Colocar o recurso nos bairros, esperar o processo de licitação ser aprovado pela Caixa e ser aprovado pelo Sudeco e receber o recurso. Mas assim, as expectativas, mesmo diante de toda essa problemática que causou, elas ainda são boas. Acredito que até o início, antes do início da chuva, nós vamos estar com essas obras prontas.